Olá, gente! Então, vamos seguir aqui com a nossa matéria de geometria. Estamos no módulo amarelo. Hoje nós vamos pegar aí na página 33 do módulo amarelo e nós vamos falar sobre triângulos, né? Na aula passada a gente falou sobre condição de existência do triângulo, né? Hoje a gente vai dar prosseguimento aí na revisão desse conteúdo, né? Que isso é uma matéria que vocês já viram também. Eu desenhei aqui o meu triângulo, vértices A, B e C maiúsculos, né? Os ângulos externos estão aqui coloridos de verde, A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, e os ângulos externos estão coloridos de azul, D, E e F, certo? Então tem aqui o meu triângulo, que é o triângulo que a gente vai usar como referência para relembrar essas regras aqui, ó. Soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, teorema do ângulo externo e a relação de desigualdade entre lados e ângulo de triângulo. Então, para a gente falar disso aqui, a gente vai usar como referência este triângulo aqui. Mas lembrando que vale para qualquer triângulo, obviamente. Então, primeiro vamos relembrar isso aqui. Soma dos ângulos internos. Qual que é mesmo a regra para a soma dos ângulos internos de um triângulo? Todo triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Sempre, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Para este triângulo que estamos usando como exemplo, os ângulos internos são os ângulos em verde. Então, a gente pode dizer que A mais B mais C é igual a 180 graus. Vou colocar o circunflexo, porque estamos falando de ângulos, acento circunflexo para eles. Então, soma dos ângulos internos sempre igual a 180. Como estamos falando de triângulo, sempre serão 3 ângulos internos, né? Soma dos ângulos externos. Agora estamos falando dos ângulos azuis, lá, ó, D, E e F. Soma de todos os ângulos externos de um triângulo é sempre igual a 360. Soma dos ângulos externos é igual a 360. Então, para qualquer triângulo, a soma dos ângulos externos é igual a 360. Para este triângulo exemplo, D mais E mais F é igual a 360 graus. Então, para o triângulo que a gente está usando como exemplo aqui, a soma dos 3 ângulos externos é igual a 360, certo? Agora vamos relembrar aqui teorema do ângulo externo. Teorema do ângulo externo, ele diz o seguinte: um ângulo externo é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes. Esse conceitozinho bonito aí, ó, ele está na página 34 do módulo amarelo. Tem um quadrinho aí falando: em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Tá dando para ver aí direitinho? Então, tá aqui o conceitozinho. Não vou escrever aqui não, porque o conceito já está escrito aí, só para vocês entenderem. Então, o que está falando? Que o ângulo externo é igual à soma de 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Quem são os ângulos externos ali mesmo? D, E e F. Então, primeiro vamos pegar o D. D é o ângulo externo, certo? Quem são os ângulos internos não adjacentes? Lembrando que adjacente significa próximo, né? Então, quem são os ângulos internos
que não estão perto de D? O B e o C. O A está aqui, coladinho com ele, então está adjacente. Então, quem é não adjacente a D é o C e o B, B e C. Então, eu posso dizer que o ângulo D ele é igual a B mais C. Ângulo E também é ângulo externo. Quem são os dois ângulos internos não adjacentes? O A e o C, que estão longe de E, opostos a E. Então, E é igual a A mais C. E o F, que é o terceiro ângulo externo. O F está aqui, ó. Quem são os dois internos não adjacentes? A e B, que estão longe dele. Então, eu digo que F é igual a A mais B. Isso também vai se aplicar a qualquer triângulo. O ângulo externo é sempre igual aos dois ângulos internos não adjacentes, certo? Relação de desigualdade entre lados e ângulos de um triângulo. O que essa relação de desigualdade fala? Ela fala trocando aqui em miúdos, que o lado maior é sempre oposto ao maior ângulo. O lado menor é sempre oposto ao menor ângulo. E, obviamente, né, o lado intermediário vai ser oposto ao ângulo intermediário. Aqui, ó, vou atribuir valores para a gente poder trabalhar com isso aqui. Ó. Deixa eu dar valores aqui aleatórios, não, né? Com um conceito aqui. Vou dizer que aqui vale 90, o ângulo A. Aí eu vou falar que o B, eles estão parecendo que eles têm o mesmo tamanho, na verdade. Mas eu vou falar que o B aqui vale 50 e o C vale 40. 90 mais 50 mais 40, 180, então a soma está toda certa. Então, esse ângulo A vale 90, o B 50 e o C 40. Pela relação da desigualdade, eu tenho que o maior ângulo é oposto ao maior lado. Se esse ângulo A aqui, ele é o ângulo maior, significa que o maior lado do triângulo é o lado que está oposto a ele, ou seja, este lado aqui de baixo, ó, que está de frente para o ângulo aqui, ó, são opostos, certo? Maior ângulo, maior lado. Então, deixa eu só escrever aqui, ó, os ângulos de maior para o menor. 90 é maior do que 50, que é maior do que 40, certo? A medida dos ângulos. Se este ângulo é o maior, obviamente, este lado aqui vai ser o maior. Como é que chama esse lado? Ele é o lado que vai do vértice B até o vértice C. Então, eu chamo ele de lado BC. São opostos. Vou até botar a setinha aqui, ó. Lados opostos. Maior que... Vou voltar cá na figura. 50 graus, está aqui. Qual que é o lado oposto a ele? Este aqui, ó. O lado AC. Então, aqui vai ficar o lado AC. E para fechar, o menor aqui é o ângulo de 40. 40 está aqui, o lado oposto é o de cá, o lado AB. Então, aqui ficou o lado AB. 90 é oposto a BC, 50 é oposto a AC e 40 é oposto a AB. Então, sempre vai ser aplicável essa relação aqui. O maior ângulo sempre vai ser oposto ao maior lado e vice-versa. E aí, o intermediário com o intermediário e o menor com o menor, beleza? Para fechar aqui o conteúdo hoje, vamos falar só de classificação de triângulos, também dá só uma revisada aqui. A classificação de triângulos ela é feita sobre dois aspectos, quanto aos lados e quanto aos ângulos.
Então o triângulo ele vai ter um nome, uma classificação de acordo com o tamanho dos lados e ele vai ter uma classificação de acordo com os ângulos internos dele. Quanto aos lados, o triângulo pode ser chamado de equilátero, isósceles ou escaleno, não é verdade? Vocês já viram isso? Eu também, né, na época que eu estudava, 1000 anos atrás. Triângulo equilátero é aquele que possui 3 lados iguais. 3 lados iguais. Gente, eu sei que vocês não são muito adeptos de guardar nome, não, mas é importante vocês guardarem, porque vai ter determinada situação que só vai falar para vocês se o triângulo é equilátero. E aí? Se você não souber que equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais, já era para você. Então, vocês são bons para guardar a aplicabilidade das coisas que eu sei, mas o nome, assim, vocês já são mais desapegados. Mas nesse caso aqui, vocês precisam saber mesmo. O triângulo isósceles é aquele que possui 2 lados iguais, 2 lados do mesmo tamanho. E além dos 2 lados iguais, ele vai possuir 2 ângulos iguais. Pois 2 lados iguais e 2 ângulos iguais também, 2 ângulos congruentes. Aqui eu esqueci de falar, deixa eu voltar aqui, ó. O equilátero, 3 lados iguais e 3 ângulos iguais também, tá? 3 ângulos iguais. Então, todo triângulo equilátero tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. E aí vocês já podem pensar no seguinte, que acaba sendo regra. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, certo? Todo triângulo, a soma é 180, todo triângulo tem 3 ângulos internos. Então, no caso do triângulo equilátero, que os 3 ângulos internos são iguais, é fazer 180 dividido por 3, que no caso dá 60. Então, quando falar para você que o triângulo é equilátero, significa que cada ângulo interno dele vale 60 graus. Pode guardar isso, fixar isso na cabeça que isso não vai mudar. O triângulo isósceles tem 2 lados iguais e 2 ângulos iguais. Aí não dá para, assim, padronizar a medida do ângulo não, porque vão ser só 2 iguais, vai dar uma variada aí. Mas vão ter 2 lados iguais e 2 ângulos iguais. E o triângulo escaleno é aquele que possui 3 lados diferentes. 3 lados iguais, 2 lados iguais, aqui 3 lados diferentes. Se os 3 lados são diferentes, os 3 ângulos também vão ser diferentes, obviamente. Diferentes. 3 lados diferentes, 3 ângulos diferentes. Agora vamos à classificação com relação aos ângulos. A gente tem aqui o triângulo acutângulo, o retângulo e o obtusângulo. Um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas ângulos agudos. Ângulos agudos são aqueles que medem menos do que 90 graus. A gente já estudou ângulo esse ano. Então, acutângulo possui apenas ângulos agudos. Ângulos agudos são ângulos menores do que 90 graus. Então, todos os ângulos, faltam esse aqui, possui apenas ângulos agudos, menores do que 90 graus. O triângulo retângulo. Retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto. Possui um ângulo reto. Ângulo reto é o que mesmo? O ângulo que é igual a
90 graus. E o triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo maior do que 90 graus. Possui um ângulo maior, aliás, um ângulo obtuso, né? Possui um ângulo obtuso. O ângulo é maior do que 90 graus e menor do que 180, obviamente. Então, obtusângulo possui um ângulo obtuso maior do que 90 graus. Então, essas são as classificações que vocês já tinham visto na escola em anos anteriores, apenas para dar uma relembrada. Equilátero, três lados iguais e 3 ângulos iguais, e o ângulo vai ser igual a 60. Isósceles, 2 lados iguais e 2 ângulos iguais, os ângulos da base. Escaleno, 3 lados diferentes, 3 ângulos diferentes. Quanto aos ângulos, acutângulo possui apenas ângulos agudos, menor do que 90 graus. Retângulo possui um ângulo reto, igual a 90 graus. E obtusângulo possui um ângulo obtuso, maior do que 90 graus. Agora vamos para o exemplo aqui. Então agora vamos fazer o exemplo aqui, lá da página 61, no módulo amarelo. A gente vai fazer a questão 6. A questão 6 fala assim, pega aí o módulo aí que eu vou ler aqui. Num triângulo, as medidas de 2 ângulos internos são expressas por x e 3x. Se o terceiro ângulo mede 56, então x é igual a... Quer saber a medida de x? Falou que é um triângulo. Um ângulo vale x, o outro ângulo vale 3x e o outro ângulo vale 56, os ângulos internos. O que a gente sabe sobre a medida dos ângulos internos? Que a soma é igual a 180. Então eu posso dizer que x mais 3x mais 56 é igual a 180 graus. X mais 3x, 4x igual a 180 menos 56. 4x é igual a 180 menos 56 que trocou de lado, dá 124 graus. X é igual a 124, o 4 que está aqui multiplicando passa para cá dividindo, né? X é igual a 124 dividido por 4, 31 graus, o valor de x. Então, aplicamos aqui a equação da soma dos ângulos internos para poder resolver. Questão 7. Questão 7, ainda da página 61, tá? Questão 7 tem um texto que a gente vai ler aqui junto e tem essa figura aqui. O que é que fala? Ana e Rafael decidiram brincar de calcular ângulos e distâncias. Iniciaram a brincadeira na origem O, tá aqui, nesse ponto O aqui, de um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, com a abscissa OX e ordenada OY. Foi então a vez de Rafael partir da origem do sistema cartesiano e andar para o norte, certa distância, chegando ao ponto E. Então, Rafael saiu daqui e andou para o norte até chegar no ponto E, certo? Aí falou o seguinte, em seguida, dirigiu-se para leste, chegando ao ponto F, percorrendo a mesma distância do ponto de origem ao ponto E. Depois, Rafael seguiu para o ponto G, de tal forma que o triângulo EFG fosse equilátero. Por fim, Rafael retornou à origem, fazendo um trajeto como mostrado na figura. Então vamos pensar. Primeira coisa aqui, a gente precisa de vários conceitozinhos aqui. Primeiro a gente precisa pensar no sistema de coordenadas cartesianas. Norte, sul, leste, oeste, né? Primeiro falou que ele andou para o norte, depois ele andou para o leste. Se ele andou para o norte e para o leste, gente, o ângulo formado entre norte e leste
é de 90 graus, ou seja, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Deixa eu apagar esse eixozinho aqui, porque era só para explicar. Então, beleza. Primeira coisa que vocês precisavam pensar era nisso, que o ângulo ele era de 90 graus. Aí o que falou depois? Falou que a distância de E até F é igual à distância de O até E. Então, vou botar aqui ó, um tracinho aqui e um tracinho aqui para a gente saber que as duas distâncias são iguais. Depois ele veio para o ponto G, de forma que o triângulo EFG, esse triângulo aqui, ó, ele é equilátero, ou seja, esse lado é igual a esse, que também é igual a esse tracejado aqui. Triângulo equilátero, 3 lados iguais. E por fim, retornou ao ponto O, como mostra nessa figura. Aí, seguindo a leitura, Rafael perguntou a Ana qual teria sido o valor do ângulo EGO. EGO é este ângulo aqui, ó. Quer saber o valor deste ângulo? Vou botar um X aqui. Ana respondeu corretamente. O valor encontrado foi. Então vamos pensar nisso aqui. Falou que este triângulo é equilátero. 3 lados iguais, 3 ângulos iguais e cada ângulo vale 60. Então aqui vale 60, aqui vale 60 e este pedaço aqui vale 60, certo? Se esse ângulo vale 60 e tudo aqui vale 90, deixa eu pegar uma outra cor. A parte de cá, ó, vai valer 30, né? 30 mais 60, 90 e a gente vai ter o ângulo todo. Então, o que mais? Deixa eu ver se me deu mais alguma informação aqui. Não, falou que chegou na origem e tal, quer saber aquele ponto ali. Esse triângulo aqui, gente, triângulo de baixo, ó, aqui, aqui e aqui, ele possui 2 lados iguais. Esse lado é igual a esse, certo? Tá vendo que eu coloquei a marca? Possui 2 lados iguais e também possui 2 ângulos iguais. Se este lado é igual a este lado, a base desse triângulo, então, é esse lado aqui, o lado diferente. Então, significa que este ângulo aqui, ó, é igual a este ângulo de cá. Porque o triângulo isósceles, além de 2 lados iguais, também possui 2 ângulos iguais, os ângulos da base. Então, esse lado é igual a esse e esses 2 ângulos são iguais. Se eu chamei esse ângulo de x, eu vou chamar esse de cá de x também. Agora ficou fácil. Eu vou considerar só o triângulo de baixo aqui, ó, do tracejado para baixo. Quais são os ângulos internos dele? X, x e 30. X mais 30 é igual a 180. A soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. X mais x, 2x, igual a 180 menos 30. Trocou de lado, troca o sinal. 2x igual a 180 menos 30, 150. X é igual a 150 dividido por 2. Multiplicou, passou para o outro lado, dividindo, né? 150 dividido por 2 é igual a 75 graus. 75 graus é a opção C. Deixa eu colocar aqui do lado. Aqui na 6 eu esqueci de colocar, né? É a opção A, 31. Para fechar aqui, 8. Considere o triângulo ABC, eu esqueci de colocar as letras, A, C, B. Aqui tem um D, aqui um F e aqui um E. Considere o triângulo ABC retângulo em C, ou seja, aqui, ó, aqui ó, é B, eu coloquei D, eu sou maravilhoso.
Agora vamos, gente. Retângulo em C significa que este ângulo aqui é reto, certo? Da figura. Nesse triângulo, DF é igual a EF. Essa reta é do mesmo tamanho que essa. E DE é igual a BE. Essa reta é do mesmo tamanho que essa. Então, essas duas são iguais e essas duas são iguais. Com base nessas informações, é correto afirmar que x, que é esse cara aqui em cima, mede. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Vou de azul mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer, completar aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo todo? 180. Se aqui vale 144, desse lado aqui vai valer 180 menos 144, 36. Então aqui vale 36, certo? Esse triângulo aqui, gente, ele é isósceles. Esse lado é igual a esse. Então significa que este ângulo é igual a este ângulo aqui. Dois ângulos iguais. Vou chamar eles de y. Então eu posso dizer que y mais 36 é igual a 180, certo? 2y é igual a 180 menos 36. 2y é igual a 144. Y é igual a 144 sobre 2. Y é igual a 72 graus. Então, este ângulo vale 72 e este também. Se eu descobrir que aqui, desse lado, vale 72, pega uma outra cor. Do lado de cá vai valer quanto? Os dois juntos, 180. Aqui, 72, certo? Então, aqui vai valer 108? 108. Então, aqui vai valer 108. Este triângulo aqui também é isósceles. Então, significa que este ângulo é igual a esse de cá. Vou chamar eles de Z. Z e Z. Para o triângulo da ponta aqui, o que eu posso escrever? Vou espremer aqui no canto, mas vai caber. Z mais 108 igual a 180. Certo? Z mais Z, 2Z igual a 180 menos 108. Z igual 180 menos 108, 72. 72 sobre 2 igual a 35, 36. Então, Z igual a 36. Então, significa que aqui, ó, vale 36 graus. O que eu quero descobrir? O X. Vamos olhar para o triângulo grande. Quais são os ângulos internos dele? X, 90 e 36. Eu posso aplicar a regra. Vou aplicar do lado de lá porque aqui meu espaço já foi. X, 90 e 36, hein? Então, X mais 90 mais 36 igual a 180 graus. X é igual a 180 graus menos 90 mais 36, 126. Passou para cá negativo. X é igual a 180 menos 26, 54 graus. 54 graus é a opção B. Certo? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. E aí, vai ficar para vocês fazerem da página 47 do módulo amarelo,
do número 24 até o número 40. Página 47 do módulo amarelo, número 24 a número 40. Esses exercícios são para quinta-feira que vem, tá? Então vocês vão me entregar ele na próxima quinta. Até a próxima aula.